Nós já passamos aqui, né, que eu expliquei para vocês um pouquinho, né, sobre o concurso público do Exército Brasileiro, né, tanto para de carreira, né, consegui explicar para vocês um pouquinho o que é o concurso para carreira e o concurso de temporário, que a temporária é o que é o meu concurso público, né, que eu fiz, e hoje atualmente, né, estou na área. Então, a fase da inscrição, a fase da entrevista, né, a primeira fase é a inscrição, a segunda fase é da entrevista, a terceira fase é a inspeção de saúde, né? Envio, entrega, né, de exames de saúde, que também é presencial, tá bom? Essa fase. E sendo classificada, né, em todas as fases, você consegue evoluir até a última fase, que é o caso que foi o meu, né? É o teste de aptidão física, né? Então, o teste de aptidão física foi, para mim, exigido 1.800 quilômetros, né? 1.800 metros para a corrida, né? Então, eu tive a fase, né, da teste de aptidão física, foi exigida a corrida, a flexão e a abdominal, né? Então, a corrida por tempo, né? Foi dado 12 minutos. Para mim, sendo mulher, né, existe uma diferença de mulher para homem, então para mim, na época, foi 1.800 metros, né, para a corrida em 12 minutos. A abdominal, acho que foi 40 abdominais, não lembro bem ao certo a quantidade de abdominal. E a flexão, acho que foi 10 ou foi 14, que eu também não lembro muito bem ao certo a quantidade. Porém, o abdominal e a flexão não teve tempo, tá? Então, eu podia fazer ali a quantidade sem tempo. Mas, é claro, respeitando todas as regrinhas, né, que tem lá no edital, de não parar o exercício, de não começar. Então, tem toda uma sequência lá certinho. O teste de aptidão física, né, para mim, foi bem tranquilo, né? Eu já sou bem ativa, né? Eu gosto de praticar esportes, atividades físicas, então para mim essa fase foi muito tranquila, né? Então, todas as fases para mim foi bem tranquilo, né? A de comprovação da documentação, a dos exames de saúde e o teste de aptidão física, né? Então, assim, o que eu posso sugerir também, né, para quem já fez a inscrição lá online, que já vai entregar a documentação, que já sabe que a documentação está tudo certinho, que já está na classificação lá na colocação de primeiro, segundo, terceiro lugar, que comece a treinar, né? A treinar a corrida, a treinar o abdominal, a treinar a flexão, que eu vejo é o que mais pesa aí para a maioria das pessoas, né? Devido ao nosso meio que vivemos, então tem muita gente que é sedentária, que não consegue praticar uma atividade devido à rotina de trabalho, a casa e tudo mais. Então, quando você já faz a sua inscrição, eu aconselho já começar a treinar, né? Que é o que mais pesa ali para algumas pessoas no momento do concurso público, né? Do edital ali para então ser classificado. Passado todas essas fases de classificação do concurso público, né? Então, sai a convocação, né? Daquele candidato que passou e foi aprovado em todas essas fases, sai a convocação de acordo com o número de vagas que a região militar disponibiliza. Então, no meu caso, na época era apenas uma vaga na minha especialidade, eu fui classificada, mantida em primeiro colocado desde a primeira convocação, né, na primeira fase, e mantive na segunda, na terceira, na quarta e até a fase do teste físico, né, da aptidão física. Após ter saído, né, essa classificação, eu recebi a notícia que eu estava classificada, que então eu assumiria o concurso, tá? Então, a minha apresentação no meu concurso público, eu sendo aqui do estado de Rondônia, eu fui convocada para me apresentar na região militar, que fica então em Manaus, né? Lá em Manaus, também tive a notícia que a minha formação militar, né, como aluna, também aconteceria lá em Manaus. Né? Por que eu estou falando isso? Porque teve muitos concursos públicos na minha região, onde a formação de aluna, né, com estágio de adaptação, né, do serviço militar, aconteceu na minha própria região, na minha própria cidade, e essa pessoa não precisou se deslocar para um outro estado, para uma outra cidade, para então, né, fazer essas atividades como aluno, né, de ter o treinamento como militar. Então, no meu caso, foi uma particularidade, onde eu fiquei 45 dias em Manaus, né, um pouquinho mais de 45, quando eu entrei foi bem mais sobre Covid, onde surgiu muito sobre Covid, né, 19. Então, eu fiquei um pouquinho mais em Manaus por conta disso. Mas o que diferencia do temporário para o de carreira, né, como já expliquei anteriormente, que o de carreira, essa fase como aluno é um pouco mais extensa do que a nossa como temporário. Mas a gente consegue aprender, né, e ter uma noção de todas as regras que o militarismo exige, né, assim como no de carreira. A única diferença é que a gente vê um resumo do resumo, né, muito mais corrido, muito mais condensado, né, as informações muito mais específicas, pelo nosso tempo, né, que a gente tem 45 dias para passar por esse treinamento. Diferente dos de carreira, que eles têm um tempo um pouco maior, de assimilar mais tempo de conteúdo, né, de ter um pouco mais de prática. Então, isso que diferencia o temporário também para o de carreira, tá bom? Uma das coisas. Então, o meu treinamento foi em Manaus, né, onde eu fui muito bem treinada pelos militares de lá, onde eu tenho grande consideração e respeito por eles.
Para mim, todos os meus instrutores ali são militares exemplares, da qual eu tiro ali como exemplo de vida, né, na minha vida como militar. Passei os 45 dias lá como alunos, né? Como aluno, o que nós aprendemos? O regulamento do Exército Brasileiro. Então, como aluno, você vai aprender todas as regras, né? Disciplina, hierarquia, que é o que mais eles frisam, o que mais eles cobram no Exército Brasileiro, que é a disciplina e a hierarquia, né? Então, isso você tem que ter muito em mente. E uma coisa que você também tem que ter em mente, que por mais que você tenha já um nível superior, um nível técnico, você já tem uma formação, quando você incorpora no Exército Brasileiro, você é militar. Né? Então, isso é muito importante você ter em mente, essa aceitação. Né? Que, eu, por exemplo, né? Eu sou médica, eu vou só atuar como médica no Exército? Não. Né? Então, aqui, em primeiro lugar, né, além de você ser médica, você ainda vai acumular serviços dentro das especialidades do militarismo. Né? Então, ordem unida, né, formatura, que é específico, né, que outras profissões não têm, só tem no militarismo, sindicâncias. Né? Então, essa parte burocrática militar vai também ser preciso você aprender, você poder fazer. Então, é muito importante ter essa aceitação, né? Então, assim, o concurso público, ele tem várias modalidades, né? Como eu falei, a de nível superior, né? Caso você tenha uma formação de nível superior, né? Uma graduação, né? Sendo médico, enfermeiro, advogado, dentista. Então, de nível superior, né? Você participa do concurso público durante a sua inscrição. A de nível técnico, né? Se você é técnico em enfermagem, técnico em radiologia, técnico em laboratório, né? Então, também há vagas, né, para esses profissionais. E a de nível fundamental, né? Que é, por exemplo, motoristas, né? Então, também tem essa modalidade ali no momento que vai realizar a inscrição, tá? Então, desde o nível fundamental, nível técnico e nível superior. Por que é importante falar sobre isso, né? Que na hora que você for realizar o seu edital, lá, a sua inscrição, né? Ler o seu edital para realizar a sua inscrição, tem os OTTs, tem STTs, MFDVs, né? E assim por diante. Então, cada sigla dessa, ela está relacionada ao nível de formação que você tem, nível superior, nível técnico, nível fundamental, tá bom? Outra coisa que é muito importante, a gente está falando também, é que o Exército Brasileiro tem 12 regiões no Brasil, né? Então, a região norte é a 12RM, é onde ocorre aqui o edital para quem tem interesse em ficar na região norte, para essa vaga, né? Então, quando você se inscreve na 12RM, você pode ser convocado, depois que você passar por todas as fases, você for aprovado, né, passar pelo estágio de adaptação, né, do serviço militar, quando você for para incorporação na sua AM, aí a sua AM vai direcionar para essa a 12 região militar, onde possui a vaga, né? A vaga na especialidade que precisam, que no caso seria a sua, né? Podendo ser no estado de Rondônia, podendo ser no Acre, podendo ser em Roraima, podendo ser no Amazonas. Então, assim, a 12RM, ela vai direcionar, né, qual local que você vai se apresentar na sua AM de destino, tá? Então, isso é muito importante, né, vocês saberem. Na hora de fazer a inscrição, né? Como eu disse, são 12, a 12 é a da região norte, que é onde eu moro, né? Eu moro no estado de Rondônia e sou ali ligada com a 12RM. A primeira região, segunda região, terceira região, então, assim, o exército, né, regiões do militar, ele vai desde o norte ao sul, do leste ao oeste do país, né, do Brasil. Então, é muito importante você estar ciente sobre isso, né? As regiões militares são classificadas em 12, dessas 12 ela vai do norte ao sul e de leste ao oeste, né? Então, no momento que você for fazer a inscrição. E aí, cada região tem, né, o seu edital, tem os seus requisitos, tem seus números de vagas. Então, cada região, ela é separada uma da outra, né? Então, se você tem interesse de fazer a sua inscrição na 12RE, então já saiba que a 12RE é da região norte do país. E o norte, né, nós estamos falando aí do Rondônia, do Acre, da Roraima e da Amazonas, tá bom? Então, é isso, né? Só para reforçar aí um pouquinho, né, as fases da inscrição, que é importante você ler o edital, para você fazer a sua inscrição, as informações lá, de acordo com a sua especialidade.